Olá pessoal, boa tarde. Nós estávamos resolvendo um problema em sala de aula, uma das aulas, vem a ser esse problema aqui, o P1737, e eu percebi que precisávamos reforçar um conceito, que é o conceito de energia potencial, né? Então nós vamos trabalhar aqui o conceito de energia potencial no contexto dos nossos problemas, né? Nós vamos trabalhar no 1737, mas naturalmente que se aplica a todos os problemas de dinâmica, né? Que tem uma força gravitacional aí como fonte de energia potencial, né? Aqui nós temos cursores, né? Eles deslizam livremente aqui, sem atrito, nesses corrimões aqui, né? E essa barra, a princípio, ela está sendo segura aqui, depois ela é solta para cair. Portanto, o cursor A vai para a direita e o cursor B vem para baixo. Bom, nós resolvemos o problema e concluímos que, como não há atrito, a energia mecânica se conserva, ou seja, a energia cinética e a potencial num ponto tem que ser igual ao mesma soma num outro ponto, né? E, portanto, se iniciarmos aqui no meio, a energia mecânica total aqui no meio tem que se igualar à energia mecânica total quando ela estiver vertical. Essa era a discussão do problema, nós não vamos refazê-lo. A discussão que nós vamos fazer é a seguinte: se a gente conseguir representar, portanto, o centro de massa por esse bloco, na verdade é esse o conceito de centro de massa, né? Eu quero saber quanto de energia potencial eu tenho numa posição e quanto eu tenho em outra, certo? Bom, como eu mencionei em aula, isso depende do referencial. E como eu escolhi um referencial em Y, em que esse ponto inicial, né, vamos lembrar que a barra, eu vou fazer aqui levemente o esboço, a barra está por aqui, esse aqui é o centro de massa dela. A barra não inicia do ponto onde eu tomei como referência zero. Então aqui está a minha referência zero, portanto, em relação a y, e ela se deslocou de um certo valor. Tá? Então, qual a necessidade? Calcular a energia potencial nesse ponto, sendo que a referência é a partir daqui, certo? Então, a princípio precisa saber qual a definição, como é que a gente define energia potencial, né? Então, nós vamos definir, interpretar, né, a interpretação, para que nós não pecamos, a capacidade de calcular essa energia potencial em qualquer situação. Tem que haver uma interpretação física. Então, qual que ela seria? Ela seria o trabalho, no caso da força-peso, no caso, estamos considerando energia potencial gravitacional, né? Quando eu parto de um ponto até o outro, se eu fosse empurrar esse bloco daqui para cá, certo? Qual seria o trabalho que a força-peso faria para eu trazer esse bloco daqui onde eu quero considerar até o valor de referência, certo? Então, qual que seria a força-peso? A força-peso seria, vamos representar pelo W, que é para simbolizar aí o que o livro considera o nosso livro-texto que nós temos usado, né? Teoria. Então, e eu vou empurrar esse bloco, se a minha mão tivesse aqui, vou tentar aqui esboçar uma mão empurrando, né, esse bloco para cá, assim, né? Empurrando ele aqui para cima. E se eu empurrar esse bloco para cima, a força-peso no eixo Y vai ter qual interpretação? Vai ser menos W, certo? E o, a diferença, né, de tamanho aqui, o ΔR, né, no eixo Y, seria o que? No nosso caso, seria um Y2, desculpa, um Y2 menos um Y1, né? Porque eu estou saindo daqui e estou elevando ele até esse ponto aqui, né?
Então, esse aqui é o y2, né? Então, esse delta seria um delta y. Esse delta y é o final menos o inicial. Fica 0 menos um certo valor aqui. Rapidamente, voltando à figura do problema, esse valor aqui é igual ao L, tá? Desculpa, o L sobre 2, é onde está o ponto G aqui, é o centro de gravidade, né? Vezes o seno de θ. Então, essa coordenada y aqui é nada mais, nada menos que L sobre 2 seno de θ. Tá? Então, se saímos daqui e vamos para lá, então 0 é o final, L sobre 2 é vezes seno de θ é essa diferença aqui, né? E a nossa força peso atuou de forma contrária ao movimento, né? Então nós tivemos o quê? Um ΔL igual a 0 menos, desculpa, aqui é menos L sobre 2 seno de θ, né? Então, menos L sobre 2 seno de θ. Portanto, o meu ΔY é igual a L sobre 2 seno de θ. E esse trabalho da força-peso, vou escrever para ficar livre de definições de variáveis, né? Vai ser igual a menos W L sobre 2 seno de θ. Ou seja, menos W vezes essa distância aqui, né? Então, essa é a definição que nós vamos usar, ou seja, o trabalho que a força-peso realizou contrário à minha mão empurrando essa massa aqui para cima, certo? É igual à energia que ele tem naquele ponto em que eu estou considerando em relação ao meu referencial. Faz sentido? Vamos analisar a pertinência desse resultado, né? A razoabilidade, como a gente fala assim, ó. Como eu falo, né? Veja, deu um trabalho com sinal negativo, né? Ou seja, uma energia potencial, eu vou chamar de V1, portanto, é a única que ele tem ali, negativo, seno de θ aqui, θ é um ângulo menor que 90 graus, nunca vai ser negativo, portanto, essa expressão aqui é sempre menor do que zero, ou seja, sempre negativo. Qual a interpretação disso? A interpretação disso é a seguinte: se eu estou considerando um ponto onde ele estava como referência aqui em energia zero, ao cair, ele gastou energia potencial. Ou seja, eu estou devendo energia potencial como energia potencial. Ela pode se transformar em energia cinética, certo? De fato, é o que acontece, né? Mas, em relação, repare, e insisto, em relação a este referencial, a energia potencial desta massa, ou desse centro de massa, é esta. Tá? De maneira semelhante vai ser quando eu estiver na parte de baixo, ou seja, quando tiver um L seno de θ. Né? Novamente eu vou ter como interpretação o trabalho que a força-peso faria se eu tentasse elevá-lo, certo? Depois, afinal, ela vai, de fato, devolver, né? Fazendo ele descer, se puder cair, quando ele for cair. E aí, novamente, vai ser o V2, portanto, que vai estar aqui em L, não L sobre 2 seno de θ. Vai estar em L sobre 2 apenas, não L sobre 2 seno de θ. Ele vai estar com um valor também negativo, só que maior em módulo. Então, os valores já estão aqui, não vou recalcular, né? Então, vou mostrar novamente o problema, para economizar tempo aqui, né, do nosso vídeo. Aqui nós conservamos a energia mecânica. Essa é a posição de queda total, ou seja, o ΔY é igual a L sobre 2, né? Portanto, maior do que L sobre 2 seno de θ. Os valores que eu tenho para o problema são esses, ó.
o W vezes L sobre 2 seno de θ, se eu for substituir, fica isso aqui, negativo. E quando ele estiver na posição completamente caído, eu vou ter, portanto, eu vou mostrar a parte de energia potencial, insisto, vou ter uma energia potencial de menos 58,86. Essa parte aí a gente calcula precisamente fazendo o peso vezes o L sobre 2, como eu disse a vocês, né? Não tem mais o seno de θ, quer dizer, tem, mas é igual a 1, o θ é igual a 90. Então ele fica com o valor aqui negativo. E quando eu for fazer o balanço de energias, né? Essa vai ser energia mecânica 2. E quando eu for finalmente equacionar energia mecânica 1 é igual a energia mecânica 2, vem a ser esse quadro aqui, né? Esses valores aparecem aqui com sinais negativos, se nós usarmos o mesmo referencial. Então, a importância da interpretação correta da energia potencial é isso, né? Não só em quantidades, não só numa receita que a gente tem de que tem uma certa fórmula, mas o conceito que pode ser raciocinado em qualquer problema. Então, fica aí o conceito, né? A energia do trabalho e a força-peso realiza ou realizaria ao resistir ao meu levantamento dessa massa até o ponto de referência. Tá bom? Bons estudos!